Olá pessoal, vamos iniciar com a nossa aula de hoje, tá? Sobre triângulos. E a gente vai ver um pouco sobre como é que a gente pode representar os lados, quais são as classificações. Então vamos lá. Então, triângulos, tá certo? São todas as figuras que têm três lados, tá? Três vértices e três ângulos internos e três ângulos externos. A gente já deu uma observada, né? Que para fazer o estudo dos triângulos e, enfim, né? A gente conseguir entender um pouco sobre essas figuras, a gente tem que relembrar um pouco de tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, né? Nas séries anteriores, do sexto ao sétimo ano, né? Para a gente conseguir estudar um pouco sobre essa figura geométrica. Então, vamos lá. Então, olha, preste atenção aqui que ele demarcou todo o triângulo, né? E aí ele colocou os vértices, que aqui, ó, são esses pontos de origem, nessa situação aqui. Deixa eu, ó, vértice é esse pontinho aqui, ó, de onde saem as retas que formam um lado. Então, aqui eu tenho um vértice A, B e C, três vértices. Três ângulos externos, que são esses daqui que estão fora, olha. Que ele colocou aqui, ó, D, E e F, tá certo? Três ângulos internos, que são esses ângulos aqui, olha. A, B e C. E como é que a gente vai fazer, né, essas representações? Então, vamos lá. Então, veja seguir o triângulo ABC, né? Quando a gente vai representar triângulo, a gente coloca esse delta aqui, ó, de A, B e C, para a gente saber quem são os vértices e alguns de seus elementos. Então, para representar os lados, eu vou colocar o segmento de reta. Então, tem um lado que vai de A até o vértice B, e eu coloco um tracinho, ó, os vértices em maiúsculo, né? O tracinho em cima para dizer que é um lado. Então, ó, vem o outro lado aqui de B até C, coloco também o tracinho aqui, ó, no vértice, e de C até A. Pronto, representei os lados. Os vértices, a gente já sabe que são esses pontinhos aqui de origem, ó. Então, é A, B e C, tá? Os ângulos internos são esses ângulos que estão aqui dentro, ó, que a gente viu que é A, B e C, ok? Ou eu posso colocar também os vértices, ó, porque ele tá diretamente nesse vértice A, ó, então eu posso colocar o vértice e um chapéuzinho, né, um acento circunflexo. Os ângulos externos, que é D, E e F, tá? Então, nesse triângulo, nós dizemos que A e B é o lado oposto ao ângulo C. E B e C é o lado oposto ao ângulo A, e assim sucessivamente, tá? Então, olha, prestem atenção. Quando a gente tem um ângulo, o lado que não forma, né? Por exemplo, aqui, ó, A e B e A e C formam o ângulo A. Então, esse lado aqui, ó, BC, ele é o lado oposto a esse ângulo. A mesma coisa, quando a gente tem os lados formando esse ângulo B, aquele lado que não faz parte desse ângulo, tá certo? É o lado oposto. Então, vamos lá. Então, vimos também que a seguinte propriedade a respeito da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Olha, gente, todos esses ângulos internos, sempre ele vai dar um valor, que é 180 graus, tá? Então, se eu souber pelo menos dois ângulos, eu consigo achar o terceiro, tá bom? Vamos lá. Então, isso aqui é super importante, coloca aqui um asterisco, né? Para vocês estudarem. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus, tá bom? Então, ó, aqui ele colocou um exemplo, ó, não sei se dá para ver. Ele disse, ó, um ângulo de 35, outro de 57. Então, quem falta para chegar em 180 graus? 88, tá? Esse aqui é um outro exemplo, né? Que ele pediu para você resolver. Ele deu o ângulo 32, o outro 116. Para chegar em 180, eu vou somar esses dois, ok? E vou fazer assim, olha, quem é que falta? Uma conta de subtração. Então, primeiro eu somo, né, esses dois, e subtraio de 180, tá? Vou fazer aqui, ó, rapidinho para vocês verem. Eu vou somar 116 mais 32, ok? Ó, facinho. E eu vou fazer uma conta de subtração com esse valor. Vou pegar 180 menos esse valor aqui da soma desses dois ângulos. Menos 148, tá?
Então, eu simplesmente faço isso, ok? Aqui vem 2, aqui vai mais 1, fica 3, não é isso? E aqui, olha, acabou. Então, o ângulo que falta seria de 32 graus, ok? Então, vocês notaram que esse ângulo é igual a esse? Vamos lá, ó. Olha aqui, ó, certo? Quando a gente tem dois ângulos, a gente primeiro vai saber que a soma deles tem que dar 180, né? Então, eu vou somar eles dois. 32 mais 116 deu 148. Vou pegar esse 148 tá aqui, olha, passa para o outro lado, a equação de primeiro grau, ok? E aí, ó, 180 menos 148, 32 graus. Então, basicamente, eu somo, ok? Os que eu já sei e subtraio pelo que eu não sei. Quer dizer, né, que é 180, que é a soma dos ângulos. Ok, pessoal? Agora, nós vamos ver um pouco da classificação desses ângulos. Em relação, tá certo, à medida dos lados, nós podemos classificar os triângulos em equilátero, isósceles ou escaleno. Então, vamos lá. Então, eu posso classificar o meu triângulo em relação aos lados, tá? Se os lados forem todos iguais, aqui, olha, A até B, B até C e C até D, ó, ele colocou até aqui o lado representado em letra minúscula. Se todos os lados aqui tiverem a mesma medida, então a gente chama ele de triângulo equilátero, tá? Lembra lá no sexto ano que a gente viu que pode ser escrito como equilátero ou regular? Certo? Então, quando a gente fala assim, uma figura geométrica, ela é regular. Então, quer dizer que ela tem todos os lados iguais, ok? Então, o triângulo regular é o triângulo equilátero. O triângulo que só tem dois lados iguais, olha, se você observar, nesse aqui, olha, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Nesse aqui, ó, só esse lado que é igual a esse. Esse aqui já é diferente, tá certo? Então, o triângulo isósceles, ele tem pelo menos dois lados de medidas iguais. O terceiro aqui, ele é menorzinho, ok? Então, ele tem apenas dois lados iguais. Nesse caso aqui é o lado E e o lado F. O triângulo escaleno, ele tem todos os lados diferentes. Como assim, professora? Olha, se vocês observarem aqui, nenhum lado aqui é igual. Por isso que ele é todo tortinho assim, olha. Esse lado daqui, ele é menor do que esse. E esse daqui, olha, é menor do que esse. Então, todos esses lados aqui, eles são diferentes, tá? Não tem nenhum com a mesma medida. Nós podemos também classificá-los quanto à medida de seus ângulos internos. Gente, lembrando, o ângulo interno é aquele que está dentro da figura, tá bom? Então, ele pode ser chamado de acutângulo, triângulo retângulo ou triângulo obtusângulo. Lembra que esses nomes são em relação aos seus ângulos, tá certo? Então, o triângulo acutângulo são todos aqueles triângulos em que seus ângulos internos eles têm que ser menores que 90 graus. Vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma relembrada em ângulos, tá certo, gente? Deixa eu só... Porque não adianta, como eu sempre falo, não adianta eu seguir em frente se a gente não revisar e aí acabar a gente não entendendo nada. Só um instante. Ângulos, tá? A gente vai revisar uma coisa super importante que é os ângulos. Como é que eu vou demonstrar isso? Gente, os ângulos, eles têm uma classificação também, tá? Então, primeira coisa, quando a gente tem um ângulo, ó, vou até pegar aqui minha régua. Quando a gente tem um ângulo que ele tem uma pontinha assim, ó, mais fininha, ok? Que ele é bem fininho, bem pequenininho. Então, a gente diz que esse ângulo aqui, tá certo? Ele é chamado de ângulo agudo. Todo ângulo agudo, ele tem que ser menor que 90 graus, tá certo? Ok? Lembrando, tá certo? Que esses ângulos agudo, obtuso e etc. Deixa eu até representar ele aqui por uma letra, né? Enfim, todos esses ângulos, eles têm um nome e tem figuras que eu nem preciso colocar o valor do ângulo. Apenas com sua representação, eu consigo identificar esse ângulo, tá? Então, quando eu vejo que é um ângulo um pouco menor, então esse ângulo, ele é chamado de ângulo
agudo. Vamos lá. O segundo ângulo que a gente vê é aquele que saiu lá do ângulo agudo. E aí, vocês estão vendo que os ângulos, né, eles são formados por essas retas, né? Aqui eu vou dizer que é a origem A, aí ele vem aqui um lado que é B e aqui um lado que é C, tá? E aí, esse espaçamento, né, entre as retas é o que a gente chama de ângulos, tá certo? Então, eu tenho aqui as minhas duas retas e aí esse espaço entre elas são os ângulos. Vocês estão vendo que essas duas retas aqui, eu vou também colocar ela como nome de A, B e C, tá? Elas estão mais abertas. E elas estão em formato de L, ó. Um vertical, outro horizontal. Então, toda vez que tiver o ângulo nessa posição, a distância aqui, ó, sempre vai ser de um ângulo reto. E esse ângulo reto, ele tem que ser igual, presta atenção, olha, a palavra é igual, tá? Nem mais, nem menos. Ele tem que ser igual a 90 graus, tá bom? Então, a gente tem essas duas classificações aqui, ó. Um ângulo agudo, um ângulo reto. Geralmente, esses ângulos retos, eles vêm expressos assim, ó. Não preciso colocar a medida nele. Quando eu sei que as retas são em forma de L, eu já sei que isso aqui forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, essas retas aqui, olha, que a gente diz que formam os ângulos de 90 graus, são chamados de retas, tá? Perpendiculares. São essas retas perpendiculares, em formato aqui, ó, de L, elas formam sempre um ângulo de 90 graus, que é esse quadradinho com um pontinho no meio. Toda vez que você vê um triângulo, por exemplo, né, um triângulo assim, ó, você já sabe que um desses ângulos internos aqui é 90 graus, tá? Aí, se eu colocar qualquer outro ângulo, você já, por exemplo, colocar o valor aqui de 15 graus. Eu sei que esse é 15, eu sei que esse é 90. Já consigo achar o valor do terceiro ângulo. Então, é super importante que a gente revise esse tipo de coisa, né? Para não se prejudicar lá na frente. Vamos lá. O outro ângulo que a gente vai ver agora é um ângulo que ele já aqui, ó, ele passou de 90 graus. Vocês estão vendo que os ângulos, eles vão, né, fazendo como se fosse uma circunferência. Então, aqui eu tenho a circunferência, tá? E aí, esses ângulos, eles saem aqui, ó, do zero. E eles vão... Deixa eu só organizar aqui, que meu círculo não ficou muito troncho, muito certo, né? Ficou troncho. Mas só para vocês entenderem que esses ângulos, eles formam, né, a circunferência. E o que que acontece? Vamos lá. Quando ele sai aqui do zero e ele chega próximo aqui a 90, tá? Essas aqui são as retas. Essa aqui eu vou colocar aqui a origem, né? Então, essas retas aqui, elas vão formando esse arco. E esse arco aqui é o ângulo, tá? Quando ele sai do zero aqui, ó, e vai crescendo, ele vai formar um ângulozinho aqui, ó. Se eu puxo uma reta pra cá, esse espaçamento aqui, ó, é um ângulo agudo, certo? Porque ele é menor que 90 graus. Poderiam ter vários agudos aqui, ó, tá certo? Ok? Ele não chega aqui a essa reta, então ele é agudo. Quando ele chega exatamente a ser essa reta aqui, ó, vertical, com essa reta aqui que é horizontal, tá? Então, ele vai formar o ângulo que a gente chama de ângulo reto, ok? Aí, vocês me perguntam, e se passar de 90 graus? Se eu tiver uma reta assim, ó, tem uma na horizontal e a outra ser um pouco mais caidinha. É o que a gente vai ver agora, tá? O nome desse ângulo. Então, se eu tenho uma reta vertical, deixa eu só fazer aqui, tá? Então, se eu tiver aqui uma reta horizontal e uma reta, tá certo? Inclinada, vocês estão vendo que o espaçamento, desculpa, entre essas duas retas é maior. Então, esse ângulo aqui, ele é chamado de obtuso, tá certo? E ele tem que ser sempre assim, maior que 90, porém, ele tem que ser menor que 180 graus, tá? Então, aqui eu tenho a minha origem, né? A, e aqui vem B, e aqui é C. E o que é que acontece? Esse ângulo, vamos ver lá no círculo, ele passou de 90 graus, tá? Mas ele não chega a ser 180, ele chega pertinho aqui, ó, tá? Ele é um pouco inclinado.
mas ele não deita reta, tá? Ele chega próximo a deitar, mas ele continua inclinado, ok? Sempre vai ser um ângulo assim, mais abertinho. Sempre vai ser inclinado, né? Como se fosse um V, ok? E aí, né? Quando a gente vê qualquer triângulo que tiver justamente essa dimensão assim, ó, um V mais inclinado, esse aqui vai ser o que a gente chama de triângulo obtusângulo, tá? Que ele tem um ângulo maior que 90, ó, se fosse 90 seria aqui, né? Ele passa de 90 graus, mas ele não fica, né, deitado, enfim. Então, vamos lá. Então, um ângulo obtuso, maior que 90, menor que 180. Ângulo reto, igual a 90 graus, tá? Ângulo agudo, menor que 90 graus, ok? Lembrando, esse agudo é aqueles triângulos que a gente vê que as pontinhas deles, ó, são super pequenininhas, ok? Ó. Então, esse tipo de triângulo aqui, cada um desses ângulozinhos, eles vão ter uma medida menor que 90 graus, tá? Vamos ver. E nós vamos ter um ângulo, que esse daqui, né, não vamos encontrar em triângulos, mas a gente pode achar nos ângulos externos e nos ângulos internos, né, quando a gente vai somar, enfim. Então, quando a gente tem um ângulo em que as retas, né, eu tenho aqui a minha origem, e as retas realmente elas se deitam, elas ficam na horizontal, as duas, a gente tem essa abertura aqui, ó, que é a metade de uma circunferência. Então, esse ângulo aqui, toda vez que eu ver esse ângulo, ele vai ser chamado de ângulo raso, tá? E esse ângulo raso, ele é igual a 180 graus, ok? Então, toda vez que eu falo em ângulo raso, ele vai ser igual a 180 graus, tá certo, gente? Então, esse ângulo aqui, ó, é o que a gente vai ver, por exemplo, se eu tiver essa figura. Eu tenho um ângulo interno de 90, e aí eu quero saber qual é o valor, né, desse ângulo externo aqui, ó. Tá certo? Vou chamar ele de X, né? E aí, ó, vocês estão vendo que esses ângulos, eles formam, né, 180 graus, ok? Então, o que é que acontece? Se eu sei que esse aqui é 90, porque ele é um quadradinho com pontinho no meio, então quem falta para chegar em 180? Então, ó, 90 de novo. Esse ângulo daqui também vai ser um ângulo reto, tá? Então, são essas táticas que a gente vai usar para saber os ângulos internos e os ângulos externos. Além disso, nós temos o ângulo de uma volta completa, que é o ângulo giro, de 360 graus, tá? Mas isso é só para revisar. Então, lembrando, menor que 90, o ângulo é agudo, tá? Chegou aqui, ó, a formar um L reto. A reta tá inclinada aqui, ó, mas não chegou em 180, ele é obtuso, ok? A reta tá completamente deitada, então é um ângulo raso. Completou a volta completa, ângulo giro, certo? Lembrando que isso aqui é a circunferência, os ângulos eles vão formar essas medidas. Então, a gente acabou de revisar um pouco sobre ângulos, vamos voltar para triângulos, tá? Vamos lá, gente. Então, o triângulo acutângulo são aqueles que todos os seus ângulos internos, né, são menores que 90 graus. Então, ó, veja o triângulo aqui, ó, todas essas pontinhas aqui, eles não formam nenhum ângulo de 90 ou nenhum ângulo obtuso, que é um ângulo maior. Sempre são ângulos menores, tá? Triângulo retângulo, pelo menos tem um ângulo que é de 90 graus, que é esse quadradinho aqui com pontinho no meio, como eu falei pra vocês, olha. Sempre vai ser 90 graus, tá? E os outros, né, são ângulos agudos, estão vendo? O triângulo obtusângulo é aquele que tem pelo menos um ângulo, tá certo? Que a medida é maior que 90, porém é menor que 180, então é um ângulo obtuso, certo? Ó, estão vendo que esse ângulo aqui, ele tá bem aberto, ó, parece um V. Porém, esses dois aqui são agudos, tá certo? Vamos lá. Vamos continuar com o assunto com a classificação, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos ver, né, algumas das informações que elas são precisas para a gente saber, mais ou menos, né, vamos dizer assim, algumas características dos triângulos e algumas particularidades que a gente precisa realmente, né, aprender
para não se prejudicar. Então, a gente vai ver um exemplo aqui agora, tá? Antes de passar para qualquer outro assunto, vamos usar como exemplo essa classificação, ok? Então, vamos dizer que eu tenho aqui um triângulo, certo? Esse aqui é o exemplo. Ó, vou colocar aqui exemplo. Determine o valor dos ângulos internos e externos, tá? E aí, eu tenho um triângulo aqui ABC, né? E eu vou dizer o seguinte, eu tenho 3 ângulos, né? Internos e tenho 3 ângulos externos, tá? A gente vai ver um exemplo para calcular tudo isso aqui. Vamos ver. Eu tô fazendo esse tracejado, tá? Mas é para entender que é o ângulo externo. E aí, esse ângulo interno aqui eu vou chamar de A, esse eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C, esse aqui de D, esse aqui de E e esse de F. Aí, eu vou colocar assim, tá? Vou dizer, eu tenho o ângulo A, que ele vai ser igual a 60 graus. Eu tenho o ângulo B, que vai ser igual a 70 graus. Pronto. Eu só dei 2 ângulos e eu quero que vocês descubram o resto. Então, olha só. Veja como é fácil. Lembra que eu falei que se eu tiver 2 ângulos eu consigo descobrir tudo? Primeiro, eu tenho que me preocupar com os ângulos internos. Então, primeiro eu vou descobrir quem é C. Eu sei que os ângulos internos... Ó, vou colocar aqui. Eu sei que os ângulos internos, a soma deles, né, que é A mais B e mais C, tem que ser igual a 180 graus. Certo? Essa foi a regra que a gente viu. O meu A, eu vou substituir aqui. Vou até fazer a lápis, né? Vamos lá. O meu ângulo A, ele vale 60 graus, tá? O meu ângulo B, eu só tô substituindo aqui, tá? Ele vale 70. O meu ângulo C, eu não sei o valor, mas sei que se eu somar tudo isso, tem que dar 180 graus, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é somar esses daqui, ó. Certo? Então, 60 mais 70 dá 130. Aí vai ficar 130 mais C tem que ser igual a 180. Gente, isso aqui não tem nem cálculo. Daqui eu já tô vendo, ó. Se eu tenho 130 para 180, falta quanto? Então, é uma continha de menos, tá? Eu digo que meu C, ele vai ser igual a 180. Esse ângulo aqui, ó, eu somei, ele está positivo. Então, ele vai passar para o outro lado subtraindo, ó. 180 menos 130. Então, C será igual 180 menos 130, 50 graus. Tá? Então, esse meu ângulo C aqui, olha, ele vale 50 graus. Tá bom? Ó, A, B e C, a soma de todos os ângulos, se eu tenho 2, eu consigo descobrir qualquer um, porque soma primeiro, soma, ok? Os 2 que eu já tenho, e depois eu vou subtrair por 180, tá certo? Sempre vai ser assim, eu somo os 2 que eu sei, subtraio de 180, tá? Então, esses são os ângulos internos. Agora, eu vou ter que fazer o dos ângulos externos. Como é que eu vou fazer, professora? Gente, isso aqui nem cálculo não tem direito. Quem é bonzinho de conta de mais ou de menos, isso aqui é besteira. Vamos lá. Vou colocar aqui, tá? E a gente vai fazer. Então, os ângulos externos não tem nem cálculo. Vocês estão vendo que quando a gente junta esses dois aqui, ó, vou até pintar para vocês verem. Eles formaram um ângulo sozinho, ó, vou pintar aqui para vocês darem uma olhada, né? Ó, forma um ângulo só, que é o ângulo
esse ângulozinho aqui, ó, deitado, ó. Que a gente viu que ele é chamado, né? Esse ângulozinho aqui deitado, de ângulo raso. E esse ângulo raso, ele tem que ser igual a 180 graus. Não é isso? Então, o que é que acontece? Todos esses ângulos aqui, ó, vão ser um ângulo raso. Então, eu vou pegar simplesmente 180, tá? Vou pegar aqui, ó, 180 menos o valor de cada um dos ângulos que eu já sei. Menos o valor do ângulo A. 180 menos o valor do ângulo B. E 180 menos o valor do ângulo C, que são os ângulos internos, que eu já sei. Ó, nessa figura aqui, quem vai ser o meu ângulo A? 60. Então, eu tenho que fazer 180 menos 60, que é meu ângulo A, né? Certo? Então, ó, 0 e 0. Aqui, 180 menos 6. 2, vem pra cá. Não é isso? Então, 180 menos 60, 120. Se aqui o ângulo é 60, para chegar em 180, 120. Então, meu ângulo D é 120 graus, tá? Aqui, ângulo B, né, que é o ângulo interno, ele disse que era 70 graus. Então, ó, 180 menos 70 graus. 0, 7 para 8, 1. 1 décimo. Então, se eu tenho aqui 70, para chegar em 180, o ângulo E vai ser 110 graus. Tá certo? E aqui, ó, não vou nem fazer conta. É o ângulo C, ó. O ângulo interno C, que é de 50. Gente, a gente já até fez esse negócio. Ó, 0, 3, 1. A gente tá subtraindo aqui, ó, 130. Então, se eu tenho 50 para 180, 130. Terminou a conta. Eu descobri todos os valores dos ângulos internos e todos os valores dos ângulos externos, sabendo apenas 2 ângulos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, tá bom, gente? Bons estudos para vocês.